Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo sobre a obra São Bernardo, de Graciliano Ramos. Essa obra pertence ao modernismo brasileiro, pertence à fase que é conhecida como romance de 30. A obra São Bernardo é um romance de memórias, memórias do narrador personagem. Nós temos aqui o narrador Paulo Honório, que quando completa 50 anos, resolve contar a história da sua vida. E ao contar a história da sua vida, ele expõe os seus conflitos existenciais. Temos aqui um homem embrutecido, frio, calculista. Então, mas percebemos também aqui que a obra, além de fazer essa exposição dos conflitos existenciais desse narrador personagem, expõe também o Brasil dos coronéis da década de 30, traz a Revolução de 30, expõe o capitalismo desse período, o capitalismo rural. Então a obra São Bernardo é uma obra que, além de trazer os conflitos desse narrador personagem, do narrador Paulo Honório, é uma obra também que nos traz o contexto sociopolítico dessa época, da década de 30. Quem é Paulo Honório? Paulo Honório, segundo aqui ele mesmo, que eu falei que é um livro de memórias do narrador, é um personagem que teve a sua infância muito sofrida. Ele não conheceu os pais biológicos, ele foi criado pela velha Margarida, que era doceira. Na infância ele pegava vários puxões de orelha, porque ele era guia de cegos e vivia trabalhando já desde a infância. Então ele não conheceu a família biológica. E ele nos fala disso aqui com uma certa amargura, mas se era para conhecer e a família ser pobre, como ele diz, ele preferia mesmo nem ter conhecido. Ele diz assim, sou, pois, o iniciador de uma família. Ele não conhece a família biológica, então ele é o iniciador de uma família. O que, se por um lado me causa alguma decepção, por outro lado me livra da maçada de suportar parentes pobres. Esse Paulo Honório, esse narrador, um capitalista rural, como eu falei de início, ele está sempre pensando nos negócios, está sempre pensando nos lucros, ele tem uma ambição desmedida. Nesse sentido, ele nos lembra o personagem João Romão da obra O Cortiço, porque explora aqueles que estão ao seu redor. Então, Paulo Honório é esse homem que passa de explorado a explorador. Ele aprendeu a ler e escrever quando esteve preso por esfaquear um rapaz por ciúme de uma moça chamada Germana. Então, lá na prisão, ele aprendeu a ler e escrever. Ele não teve uma educação formal. Na vida adulta, trabalhou na fazenda São Bernardo, foi explorado também. Então, ele passa de explorado a explorador, porque ele vai trabalhar de forma bem dura para passar dessa fase de pobreza, dessa fase de oprimido para opressor. E ele trabalha, além de trabalhar muito, ele explora aqueles que estão ao seu redor. Então ele é um homem frio, calculista, ele vê as pessoas como objetos e ele também as vê como bichos, que só servem para servi-lo. Ele trabalha, faz muitos negócios, nada comprometido com a ética, ele não é um homem comprometido com a ética. Então é dessa forma que ele consegue se tornar o dono da fazenda São Bernardo, lá onde ele trabalhou de enxadeiro. Ele consegue propor um negócio a Padilha, ele estuda as fragilidades de Padilha, um homem viciado em jogos, na vida noturna. Padilha é o herdeiro da fazenda, o antigo dono já havia falecido. Então ele consegue uma forma de fazer com que Padilha aceite o negócio que ele lhe propõe. Percebemos que aqui Padilha vende a fazenda porque não tem mais como pagar Paulo Honório, ele estava endividado. Pediu dinheiro emprestado a Paulo Honório e não tinha como pagar, então a única forma de resolver esse problema era vender a fazenda por um preço muito menor do que ela valia. E ele engana, nesse sentido, ele engana a Padilha e ele não sente nenhum remorso. Então esse homem, como eu falei anteriormente, que passa de oprimido a opressor, é um capitalista extremado mesmo. Ele faz de tudo para fazer com que aquela fazenda passe de uma fazenda decadente para uma fazenda próspera. E para isso ele vai explorar bastante os seus trabalhadores, vai fazer negócios sujos.
E ele consegue de fato isso, ele consegue transformar São Bernardo em uma grande fazenda. E agora que ele é o dono da fazenda São Bernardo, ele pensa que ele precisa casar também, não por amor, mas porque ele precisava de um herdeiro para tudo aquilo. E aí ele procura uma moça e se encanta por Madalena. Se encanta no sentido de que Madalena era uma moça bonita e ele acha que ela seria uma boa mãe, seria uma boa dona de casa. Ele tem uma visão ainda patriarcal, vamos perceber isso no decorrer da narrativa, depois que Madalena já está na casa de Paulo Honório. Ela aceita o casamento. Percebemos aqui também que Madalena é uma moça muito boa, como ele diz, ela se mostra aí totalmente contrária às ideias de Paulo Honório. Essa questão de explorar os outros, ela não concorda. Essa questão da ambição, de estar pensando o tempo inteiro no lucro, ela não concorda. Mas ela aceita o casamento como um negócio. É nesse sentido que percebemos que a obra não traz aqui um vilão e uma mocinha. Será que Madalena ela é de fato só uma mocinha? Ela é boa o tempo inteiro? De início, ela aceita o casamento e ela diz, é um negócio vantajoso para mim, seu Paulo. Então, ela vê o casamento como um negócio, mas ela fala da questão de que ela é pobre, né? E ele diz que isso não importa. Ele diz até que quem fez o negócio supimpa foi eu, dona Madalena. Então, ele vê o casamento como um negócio. Ele chega a chamar isso de negócio supimpa, né? Dizer um negócio muito bom na linguagem dele. Há uma questão aqui da oralidade muito presente nessa obra. A obra é narrada bem próxima da oralidade, porque Paulo Honório foi um homem que não teve educação formal, então ele dá preferência pela oralidade. Depois do casamento de Paulo Honório e Madalena, ela se muda para a fazenda, leva sua tia, Dona Glória, passa a viver lá e começam a surgir os problemas, porque Paulo Honório ele é um homem que gosta de dominar. Ele não aceita ser contrariado. E quando ele percebe que ele não pode dominar Madalena como ele dominava os trabalhadores da fazenda, ele começa a entrar em paranoia. A princípio ele começa a questioná-la porque ela anda pela fazenda, ela conversa com os trabalhadores. Depois ele descobre que ela ajuda os trabalhadores, chega até a doar roupas dela para eles, para as mulheres da fazenda. E isso deixa muito revoltado. Ele não queria que nada comprometesse o lucro, não queria que nada comprometesse o andamento dos trabalhos da fazenda. Ele queria que os trabalhadores estivessem sempre lá para servi-lo e ele os via como um bicho, como bichos mesmo. Então, por que Madalena se mostrava solidária? Nesse momento, percebemos a visão que ele tem do casamento, quer dizer que a mulher deve estar dentro da casa, cuidando somente da casa. Aquele espaço da fazenda, de trabalhar, de falar com os trabalhadores, segundo Paulo Honório, isso era coisa para homem, né? Não é espaço para mulher. Então ele tem essa visão patriarcal ainda de achar que uma mulher deve ter um espaço reservado só para ela, que o espaço dela não deve ser o mesmo espaço do homem. E ele começa a questionar Madalena. E ele vê que ela conversa muito com Padilha. Padilha era o dono da fazenda que vendeu para Paulo Honório. Padilha tem uma visão diferente de Paulo Honório, é bastante humilhado por ele lá na fazenda. Ele chega em um momento e observa Padilha conversando com seus trabalhadores e Padilha questiona essa questão de uma pessoa só ser detentora de poder, ter um espaço de terra só para ela, enquanto as outras ficam o tempo inteiro trabalhando e na pobreza. Então ele não achou aquela conversa nada agradável, porque estava, segundo ele, colocando na cabeça dos trabalhadores dele que não estava certo o que ele fazia de explorá-los, né? Estava alertando aquelas pessoas. Isso deixa Paulo Honório bem revoltado. E ele trata muito mal seus trabalhadores, ele chega a dar uma surra em Marciano, ele é um homem cruel, ele bate Marciano até sangrar, como se Marciano fosse apenas um animal. E ele não sente nenhum remorso, ele não se arrepende. Ele sempre encontrava uma forma de mandar Marciano para longe trabalhar e nesse momento ele se relacionava com Rosa, a esposa de Marciano.
e ele não sentia nenhum arrependimento por isso. As pessoas estavam lá sempre para servi-lo, para servi-lo. E como Madalena se mostrava diferente dele nesse sentido, começam os conflitos. Depois desses conflitos, ele sente que a autoridade dele está ameaçada, ele começa a desconfiar de Madalena com todos os que frequentavam a fazenda, até mesmo com os trabalhadores, até mesmo com o padre Silvestre. Tem um momento que ele diz assim: cavalo amarrado também come. Ele usa essas expressões bem coloquiais. Então ele tem muitos ciúmes de Madalena, mas não é porque ele amava Madalena, é porque ele temia perder a sua autoridade. Ele tem esse desejo de posse, ele queria estar no controle. Ele chega a ficar paranoico. Ouve passos ao redor da casa à noite, ele sai atirando, achando que alguém que havia marcado encontro com Madalena. E ela chorava muito, ele não sentia remorso por deixá-la assim, triste, chorando. Estava sempre muito desconfiado. Quando ela escrevia, ele desconfiava que ela estava escrevendo para alguém. Se ela conversava com Padilha, ele ficava desconfiado. Ele desconfiava até mesmo de Margarida. Margarida foi a senhora que criou Paulo Honório e ele a procurou depois que ele ficou rico, tornou-se o proprietário de São Bernardo. Ele procurou Margarida, arrumou um cantinho para ela, deu uma vida melhor, cuidava dela, pagava as contas dela. Então ele acolheu essa senhora que o criou. E até mesmo quando Margarida conversava com Madalena, até mesmo nesse momento ele desconfiava: será que Margarida está trazendo algum recado para Madalena? Então ele ficou bem paranoico mesmo. Madalena não aguentou tantos conflitos que ela vivia na fazenda, começou a ficar doente, muito magra. E tem um momento em que ele acha o trecho de uma carta que ele não sabia para quem era. Ele vai questionar Madalena, ela está na capela. Ele construiu uma capela na fazenda São Bernardo, ele construiu uma escola onde Madalena trabalhava e Padilha também. Mas é importante percebermos também que a ideia de construir uma escola não foi pensando na educação dos filhos dos trabalhadores daquela fazenda. Ele queria apenas que eles se preparassem para tirar o título de eleitor, porque isso agradaria o governador. Então ele sempre estava pensando em obter alguma vantagem sobre tudo que ele fazia. E Madalena estava na capela orando, ele chega lá questionando. Ele queria saber para quem ela estava escrevendo, porque ele havia achado um trecho de uma carta. Ela disse que estava lá na casa deles, que ele podia pegar para ler. E ela começou a fazer várias recomendações, pedindo para ele cuidar melhor dos trabalhadores, para ser mais paciente com a tia Glória, que é a tia dela que morava na fazenda com eles, que Paulo Honório sempre era muito grosseiro com ela. Tratava sempre aquela mulher com muita rispidez. Então ela pediu por tia Glória, pediu por todos os trabalhadores, mas algo nos chama a atenção. Madalena, que parece boa demais, ela não pediu pelo filho. Eu não falei anteriormente, mas eles tiveram uma criança e Paulo Honório não foi capaz de amar o filho. Ele queria um filho para que esse filho fosse herdeiro, mas ele não foi capaz de amar o filho. E Madalena também não foi capaz, porque há um trecho aqui em que ele fala dessa criança, e ele fala de uma forma assim tão seca, tão fria, e o pequeno continuava a arrastar-se, caindo, chorando, feio como os pecados. Então Paulo Honório não amou o filho, Madalena também não. Quando ela pede, ela diz assim: caso eu morra logo, Paulo, cuide de Marciano, seja melhor com Rosa, seja melhor com a minha tia. Então ela vai pedindo por todo mundo, mas ela não pede pelo filho. Então isso é algo que nos chama a atenção. Por que Madalena também não foi capaz de amar o filho? Por que ela também, tão boa, aceita um casamento porque vê no casamento algo vantajoso? Então, alguns pontos importantes que devemos pensar a respeito da construção dos personagens. E Paulo Honório, inteiramente malvado, inteiramente vilão? Não. Em alguns momentos ele mostra que tem compaixão. Ele saiu à procura da velha Margarida
e colocou essa mulher na fazenda, cuidou do espaço onde ela morava. Ele a acolheu quando ela estava bem velhinha. A velha Margarida foi aquela que o criou, né, a doceira. Paulo Honório vendia doces também na infância. Então ele acolheu essa senhora. Além disso, desse gesto de solidariedade de Paulo Honório, em alguns momentos ele chega a sentir vontade de proteger as filhas de Mendonça, que era o homem que tinha uma fazenda bem próxima à Fazenda São Bernardo. Além disso também, ele se mostra solidário com Dona Glória depois que Madalena não está mais na Fazenda São Bernardo. Madalena foi adoecendo, entristeceu-se e em um momento da narrativa, Paulo Honório chega chamando, né, na casa, ele chega e Madalena já está morta no quarto, ela havia cometido suicídio. Aí ele percebe que aquele trecho de carta que ele havia encontrado era para ele, que ela estava se despedindo dele e ele brigando, achando que ela estava escrevendo para outro homem. É só nesse momento que ele vai entender. Depois que Madalena falece, a fazenda entra em decadência, os trabalhadores vão abandonando Paulo Honório, a Dona Glória vai embora. Nesse momento ele se mostra também solidário porque ele oferece ajuda, ele pede para que ela fique, mas ela não fica mais na fazenda sem Madalena. Então em alguns momentos esse homem se mostra solidário. E Madalena, que na maioria das vezes se mostra solidária, tem essa visão que confronta essa ideia capitalista de Paulo Honório, mas também em alguns momentos ela comete alguns deslizes, né? Nós não a vemos como uma mocinha inteiramente bondosa, porque ela também abandonou o próprio filho, ele ficava pela fazenda, só quem cuidava, quem ainda brincava com ele era o capataz, Casimiro, que trabalhava na fazenda, era capataz de Paulo Honório. Cuidava dos trabalhos também da fazenda. Então, somente Casimiro brincava com aquela criança, ninguém mais. Ele ficava jogado por lá chorando. Então, a obra São Bernardo é essa obra que expõe conflitos existenciais desse narrador-personagem, expõe o contexto sociopolítico da época e nos faz pensar em várias questões existenciais do ser humano. Quais questões são essas? Paulo Honório não foi capaz de construir laços afetivos, né? Isso é algo comum a muitos seres humanos. Paulo Honório tem um complexo de inferioridade. Em vários momentos da obra, ele chega a se ver de forma deformada, feio, com mãos estranhas, mãos enormes. Ele está sempre se achando inferior, se via sempre como um homem feio, muito feio, embrutecido. Então essa obra nos faz pensar nessas questões, essa ânsia pelo poder, esse desejo de dominar o outro, esse desejo de posse sobre o outro e essa incapacidade que perturba Paulo Honório de não compreender o motivo da própria existência. Isso também é uma questão que afeta muito os seres humanos de todos os tempos. Essa falta de compreensão, do sentido da vida, o que é a vida. Ele faz essa reflexão em um momento bem importante dessa narrativa. O que é que ele nos diz sobre o balanço que ele faz da sua vida, como ele diz? Ele nos coloca essa questão. O que estou é velho, 50 anos pelo São Pedro, 50 anos perdidos, 50 anos gastos, sem objetivo a maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei, e não é um arranhão que penetra esta casca, espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada. 50 anos, quantas horas inúteis consumisse uma pessoa a vida inteira sem saber para quê, comer e dormir como um porco, levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo procurando comida, e depois guardar comida para os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez, que porcaria! Não é bom vir o diabo e levar tudo?
Percebemos aqui essa questão dessa amargura que consome Paulo Honório e dele não compreender o sentido da própria vida, né? Para que serve? O que é a vida? E essa é uma questão que afeta muitos seres humanos. Então, a obra São Bernardo, essa obra que nos faz pensar nesse contexto aí da década de 30 e nos traz reflexões profundas sobre a existência do ser humano. Obrigada por ficar aqui até agora, aguardo vocês em um próximo vídeo.